Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos novamente ao meu canal e página Bernardo Advocacia Empresarial. Me chamo Glauco e hoje eu darei continuidade ao vídeo que eu tratei aqui anteriormente no meu canal, que é justamente sobre o auxílio-doença, também conhecido como benefício ou auxílio por incapacidade temporária. E o que eu falarei hoje aqui no vídeo? Falarei sobre concausa e nexo causal. E o que vem a ser a concausa ou o nexo causal? O nexo causal e a concausa é uma situação indireta dentro da relação de trabalho que eu vou abordar aqui. Por que uma relação indireta? Porque se pensarmos que numa relação direta eu tenho justamente o próprio acidente do trabalho, aí já não é mais indireta, é uma situação direta em que aquele colaborador ele pode pleitear o benefício previdenciário, exercer sua expectativa de direito em tese perante o judiciário. Então eu vou tratar daquela situação indireta em relação ao contrato de trabalho. Aquela situação indireta que vai dar origem, vai agravar aquele malefício que o colaborador já porta. E que malefício é esse? Qualquer malefício em que o desempenho de dada específica atividade pode agravar aquele mal de saúde dele. E aqui lembrando que eu não faço menção à doença degenerativa, porque a própria lei assim exclui aqueles que portam a doença degenerativa de pleitear o benefício previdenciário na modalidade em que seja reconhecida essa doença ocupacional como doença do trabalho, como trata o artigo 20 da lei, que eu já fiz menção, a 8213 de 1991. Então, senhores, aqui eu falo de uma realidade em que a própria lei prescreve o direito a ser preservado. Direito este em tese. Por quê? Porque em algumas situações, aquele colaborador, aquele funcionário, ele é acometido de um mal, de uma doença que pode ser relacionada à doença do trabalho. E a lei a qual eu faço menção, a 8213 de 1991, seu artigo 20, ela vai prescrever que são equiparadas a acidentes do trabalho, aquelas moléstias que indiretamente podem ser reconhecidas assim nesse conceito acidentário. É claro que quando eu falo de nexo causal, eu estou falando das três categorizações padrões sobre o nexo causal. Eu falo daquele nexo profissional, eu falo do nexo epidemiológico e eu falo do nexo individual. Essas três categorizações vão configurar o pleito que, em tese, aquele colaborador pode ter o seu direito resguardado. E como resguardar esse direito, Glauco? Esse direito ele pode ser resguardado a partir do momento que o INSS concede a ele um benefício a partir do 16º dia do afastamento da empresa. Porque, como eu fiz menção no meu vídeo anterior, no card que segue aqui, os 15 primeiros dias é de responsabilidade da empresa, responsabilidade em relação ao pagamento daqueles salários, enquanto o liame empregatício está ativo, porquanto esse liame empregatício está ainda vigente. Então a empresa ela é obrigada aos 15 primeiros dias e após o INSS, a entidade autárquica, se responsabiliza por este colaborador. Portanto, este colaborador que a partir do 16º dia, enquanto o INSS lhe concede o benefício, fica afastado, goza do benefício previdenciário. Após sua alta médica, é que começam alguns dilemas. O primeiro deles é o seguinte, como eu também já fiz menção no meu vídeo anterior sobre livro jurídico previdenciário, segue o card aqui em cima, ele vai cair numa situação de emparedamento, ele vai cair numa situação de possível limbo jurídico previdenciário, porque pode acontecer que a empresa nada faça, nada se manifeste em relação ao seu retorno ao trabalho. Se a empresa não der o aporte ou amparo, ele fica à mercê de uma situação em que ele não está nem recebendo benefício previdenciário, muito menos recebendo salário. Isso, como eu expliquei, é um emparedamento.
Nessa situação, o nexo causal ele vai se configurar quando aquele malefício ele tem relação indireta, mas que se agravou devido aos desempenhos de sua atividade na empresa. E quais desempenhos são esses? São todos aqueles que podem lhe causar um mal. Por exemplo, os mais conhecidos exercícios por esforços repetitivos, LER, DORT, aquilo agrava a sua saúde, como eu fiz menção, não que seja degenerativo, que isso é outro mote, isso é tratado em outra especificidade legal. Eu falo de uma situação que vai se agravar, vai eclodir, aquilo estava latente dentro do organismo da pessoa, mas no exercício das suas atividades, infelizmente, aquilo se agrava. Isso é o nexo. Aquele problema, ele não está relacionado diretamente ao malefício que a pessoa porta, ao seu mal de saúde latente. Vamos pensar em um mal oculto, um mal não visível, um mal que dependeria talvez de algumas análises e exames clínicos a serem ali constatados, ali averiguados. Mas, infelizmente, no desempenho das suas atividades, veio à tona. Então, esse malefício ele sendo reconhecido, e aqui eu faço menção que quem diz desse malefício, quem diz desse nexo causal ou com causa, primeiro é a lei, depois vem a doutrina e depois vem a jurisprudência, o judiciário com os seus mais diversos e praticamente infinitos julgados acerca do tema. Como o funcionário vai se resguardar desta situação? Ele vai justamente procurar a tutela dos seus direitos através de um laudo, através de uma situação laudada com o código do CID, de preferência o médico do SUS imparcial, e agindo imparcialmente com a sua realidade clínica, surgirá em tese uma possibilidade do direito, aquela lesão infelizmente sofrida durante e enquanto do desempenho de suas atividades laborais. Lembrando que essa situação ela precisa ser provada. O Código Civil ele traz no artigo 186, 927, 932 e 954 a situação de que aquele que causa lesão a outrem é obrigado a reparar o dano. Então eu tenho que, se a empresa em tese causou esse dano e o nexo técnico, o nexo causal, a concausa, ela ficou evidenciada, o agravamento a seu mal de saúde ele foi constatado, ele pode se valer de um profissional que vai à busca da tutela dos seus direitos, porque abre essa possibilidade. E se ele não conseguir o restabelecimento desse auxílio-doença, que até mesmo a própria empresa, como eu fiz menção, pode auxiliá-lo na busca pelos seus direitos e não ficar numa situação de limbo jurídico, porque isto a ele, a sua vida laboral e principalmente a sua existência fica por demais prejudicada. Senhores, eu agradeço quem me acompanhou até o final deste vídeo. Nos veremos no nosso próximo tema de análise, estudo e debate. E aqui eu abro a possibilidade de alguém que quiser fazer alguma solicitação de algum tema em estudo, deixa aqui nos comentários abaixo no vídeo. Um forte abraço e até lá!